Essa é a 10ª parte de uma série que visa abrir caminho para um acesso mais direto aos manuscritos de Marx. No caso, aqueles por ele redigidos em 1857 e 1858 e que conheceram um complicado histórico de recepção, marcado pela tentativa de enquadrá-los como obra, os famosos Grundrisse, ou até mesmo de os reduzir a um rascunho de O Capital. Sendo o objetivo desmontar essas construções, achei interessante dar à série o título de Desconstrução dos Grundrisse de Karl Marx. Neste bloco, vou dar continuidade à análise daquilo que Marx, em uma carta a La Salle de fevereiro de 1858, chamava de capítulos preliminares, que seriam capítulos de abertura a obra em 6 volumes que ele tinha em mente naquela época, como foi comentado anteriormente. E esses capítulos preliminares abririam o livro 1, que seria dedicado ao Capital. Naturalmente, ainda não o livro do Capital, mas um livro sobre o Capital, dentro dessa série de livros em 6 volumes que ele cogitava nessa época em que ele redige os Grundrisse. Na sessão de hoje eu vou tratar desse caderno Belinha que não está traduzido ali nos Grundrisse porque ele está numa outra sequência e ao que eu saiba também não tem tradução em português. Ele se encontra em Mega 2, ele se encontra no volume em que eles publicam o texto publicado, né, em 1859 para a crítica da economia política. Ele aparece ali como uma espécie de prototexto, né, como se ele fosse uma primeira versão de para a crítica da economia política. Eu, como desde o início estou colocando isso aqui, se trata, a meu ver, mais de manuscritos, né? Então seria mais adequado chamá-las mesmo de manuscritos de 1857 e 58, né? E aí nessa sequência, depois ele encerrar aqueles 7 cadernos que constituem o núcleo dos chamados Grundrisse, ele, meados de 1858, ele continua a sua pesquisa, não é? Mais para o fim de 58, ele passa a redigir para a crítica da economia política, e isso dá, na verdade, continuidade à pesquisa dele nesses anos ali de avanço, né, de aprofundamento da pesquisa dele. Então, a parte que eu quero explorar um pouco hoje aqui é essa remissão, né? Isso aqui vocês assistiram o bloco correspondente a essa apresentação, né, do roteiro, o sumário que ele apresenta de seus cadernos em fevereiro de 59, né? Isso está no bloco anterior. E nesse sumário aparece aqui bem no início, né? Eu já no bloco anterior falamos desse caderno A, né? O caderno U, e o que se encontra ali de interessante. Na sequência, então, desses capítulos preliminares, certamente, porque assim, essa ideia aqui, antes dele entrar a tratar de dinheiro e capital, se encontram esses aspectos mais gerais, né? E aqui, então, depois do caderno 1, essa parte do caderno 1, né, que ele está aqui no sumário colocando que seria de introdutoriamente tratar nessa questão das ideias burguesas, né? Isso agora se dá continuidade no caderno Belinha, num tópico que ele chama aqui no sumário de aparência da lei da apropriação na circulação simples. Então, aqui seria nesse caderno Belinha, são as folhas, né, 17 a 21. Aí eu extraí, traduzi, que isso não, como não tem ainda tradução, eu tive que traduzir isso especificamente para
essa exposição aqui. Eu traduzi as passagens mais relevantes que eu vou passar agora a comentar, para se ter uma noção mais próxima, né, do que Marx poderia ter trabalhado ali no início, né, dessa obra que ele estava ali anunciando. Claro que anunciando nessa forma assim, vou trabalhar assim. Ele não é um projeto que ele tem que executar, tanto que ele acaba não executando, né, uma boa parte disso, né, acaba não saindo ou é abandonado, na verdade, em termos de projeto posteriormente. Então eu vou passar aqui a comentar passagens mais relevantes desse caderno Belinha. A começar, então assim como eu estava dizendo, ele, não é todo o caderno, né? É a página, a folha, né? Porque, são, em livro normalmente dá 2 páginas, né? É, as folhas lá do caderno de Marx, né? É, página, então, né, folha 17 a 21, em que ele trata da aparência da lei da apropriação na circulação simples, né? Então, do que se trata aqui? Então, nesse bloco, eu vou apresentar essa dimensão que é fundamental para entender certos aspectos da ideologia liberal, né? Ou da ideologia burguesa em geral, de como se compreende o funcionamento das coisas, né? Ou pretende que as coisas funcionem, né? Então, o que Marx mostra que isso faz sentido quando a gente se atém à esfera da circulação simples, né? Ou seja, lá onde se troca dinheiros e mercadorias, né? Que circulam dinheiro e mercadorias no mercado, porque ali todo mundo, né? Nesse circuito comercial, todo mundo aparece como proprietário de alguma coisa que pode trocar, né? Seja dinheiro, seja mercadorias, mas aí todos são livres, né? De trocar ou não trocar, são iguais, porque o que vai estabelecer o valor daquilo que se troca, o preço daquilo que é trocado ali, é a própria esfera da circulação, que a gente conhece como mercado, né? E, então, daí vem, na a concepção de Marx, essas ideias, né, de que a sociedade burguesa, ela realiza, né, a liberdade, a igualdade, e que já vinha sendo criticado, né, pelos socialistas, pelos românticos, né? E Marx, na verdade, procura mostrar que nessa esfera, considerado nessa perspectiva, essa ideologia burguesa corresponde aos fatos, que nessa esfera essa esfera realiza a liberdade e a igualdade. Portanto, se quer introduzir um outro tipo de liberdade ou um outro tipo de igualdade, você teria que romper com essa esfera, porque se quer esse tipo de liberdade e esse tipo de igualdade que vigora nessa esfera da circulação simples, então, a circulação simples dentro da economia capitalista já realiza isso, né? Ou realiza da forma mais extensa, né? Então, para apresentar aqui os diversos aspectos que Marx tem em mente, que ele poderia trabalhar, a relevância disso a gente entende quando volta lá para trás e recupera, né, dentro da história da filosofia, contribuição de autores como Adam Smith, ou como também se vem explorando mais atualmente ali a contribuição de Hegel na sua filosofia de direito, né, que incorporação desses elementos, né? Essas partes, a parte que poderia ter sido tratada nesses capítulos preliminares, né, colocaria o projeto de Marx muito mais em linha de continuidade com a tradição filosófica também, né? Então, começando, eu estou traduzindo a partir de Mega 2, então a referência no caderno Belinha seria ali, provavelmente, folha 17 e 18, essa passagem. Inicialmente, diz Marx ali, os sujeitos do processo de troca aparecem como proprietários de mercadorias, né? Como eu estava dizendo, na circulação simples, no mercado em que se troca dinheiro e mercadorias, né? Em que circulam dinheiro e mercadorias, todo mundo aparece como proprietário de alguma coisa.
quem não é proprietário de nada não tem qualificação mínima para trocar alguma coisa no mercado. Uma vez que, com base na circulação simples, só existe um método pelo qual cada um se torna proprietário de uma mercadoria, a saber, por um novo equivalente, assim a propriedade da mercadoria precedente à troca, quer dizer, a propriedade da mercadoria não apropriada mediante a circulação, a propriedade da mercadoria que antes deve ainda entrar na circulação, aparece como nascendo imediatamente do trabalho de seu possuidor e o trabalho como modo original da apropriação. Mercadoria como valor de troca é apenas produto de trabalho objetivado. Então, o que está falando aqui é assim, eu posso ter comprado uma mercadoria e depois vender essa mercadoria. Nesse caso, estou apenas operando na simples circulação, né? Mas naquele caso em que a mercadoria ainda está para ser colocada em circulação, né? A propriedade da mercadoria não pode provir de uma aquisição anterior no mercado. Ela provém, então, de uma apropriação originária que é concebida com base no trabalho. Seu proprietário originário do produto do trabalho é o próprio trabalhador, né? Então, essa ideia que se responde assim, uma vez que todos na circulação simples são livres e iguais, aparecem igualmente como trocadores e, portanto, proprietários daquilo que tem para trocar, vem a questão de onde é que vem o título de propriedade sobre isso. E aí a gente concebe dois tipos de títulos, né? Um que é a aquisição no próprio mercado, então de uma aquisição anterior, quer dizer, houve um processo de troca anterior, não é? Em que um adquiriu alguma coisa, comprou alguma coisa de um outro que tinha a coisa para vender e aí revende, passa adiante, né? Então, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é que a coisa que vai ser colocada à venda, ou seja, que vai ser posta em circulação, ela ainda não existe, né? Como mercadoria, ela precisa então ser produzida. E nesse caso, entra essa ideia de que as coisas que estão no mercado, elas sempre provêm dessas duas fontes, né? Ou de uma troca anterior, ou então do próprio trabalho, né? E aí se trabalha com uma espécie de ficção, né? De que o processo todo nada mais é do que troca entre proprietários de mercadorias, né? E isso vai, então, no bloco seguinte, vou entrar nessa coisa que Marx ali chama de conversão da lei da apropriação, que é mostrar que na economia capitalista, na verdade, há uma inversão das relações, né? Que há uma apropriação de trabalho alheio sem que se passe pela relação de troca, a circulação simples. Então, isso vem em seguida. Nesse bloco de hoje, interessa apenas olhar para as consequências ideológicas, né? Esse seria o interesse principal dessa consideração, né? Mas, ao mesmo tempo, uma compreensão de como se, se pode explicar uma certa ideia que se tem de como as coisas acontecem, né? Por exemplo, contemporaneamente se fala muito, né, de mérito, né? E como se tudo as pessoas possuem, elas, se tudo fosse sempre proveniente de mérito da própria pessoa, quer dizer, de um esforço ou de um empenho que a pessoa realizou, que levou ela, então, a ter esses bens, né? Então, isso pode ser desde uma casinha simples até o iate multimilionário do multibilionário, essa mistura, que eu posso entender que um pedreiro, por exemplo, ele tenha conseguido montar sua casinha com um trabalho próprio, eu tenha conseguido comprar as coisas baseadas sempre
em coisas que ele mesmo produz e troca, né, certo? Mas que a origem da riqueza de um bilionário seja dessa forma, era totalmente estapafúrdia se a gente olha bem, né? Mas nessa esfera, né, isso não é, assim, na esfera da circulação simples, isso não aparece, né? A aparência aqui na esfera da circulação simples é a lei da apropriação, de que a apropriação se dá sempre ou por, né, uma troca anterior, em que eu obtenho alguma coisa em troca de algo que eu já tinha, né? Ou então produzindo uma coisa nova que pode ser colocada em circulação, e então é a apropriação original, né? O modo original da apropriação, que seria o trabalho, né? Então, isso é muito presente quando se trabalha essa dimensão ideológica, né? Do liberalismo, do neoliberalismo, que é a face ideológica, né, da burguesia, né? Ou mais genericamente, da sociedade burguesa, né? Porque não é só a burguesia, os detentores do capital, né, que tem essas ideias. A sociedade, em geral, acaba é, se enrolando nessas ideias. Então, continuando, Marx diz: o processo de geração das mercadorias, portanto, também o processo de sua apropriação original, encontra-se, por isso, além da circulação. Isso é um aspecto importante, né, para compreender o que acontece mesmo no processo de apropriação. Em todos os casos, você tem que olhar para a circulação, para além da circulação, né? Nesse caso aqui, também se está cogitando que aquela mercadoria que alguém está levando para o mercado, ela foi adquirida ou numa troca justa anterior, ou então por apropriação original por trabalho, não é? Isso é pressuposto nessas considerações na perspectiva da circulação simples, né? E é preciso mostrar, então, ser mostrado pela crítica da economia política, que numa economia mercantil desenvolvida, como é a economia capitalista, e o que ocorre para além da circulação ou por trás da circulação é um outro tipo de apropriação, não é? Em que o detentor do capital se apropria do produto do trabalhador, não é? E essa relação ela precisa então ser exposta teoricamente, de uma forma teoricamente correta, né? E isso aparece em outra parte já dentro dos Grundrisse, né? E eu vou tratar isso na próximo bloco. Marx continua: mas como algo alheio só pode ser apropriado mediante a circulação, portanto, mediante a alienação do próprio equivalente, assim está suposto necessariamente o próprio trabalho como processo original de apropriação, e a circulação de fato apenas como troca recíproca de trabalho, o qual se encarnou em múltiplos produtos. O que Marx explora aqui nesse caso é quando a análise se atém à esfera da circulação simples, né? Simples circulação de mercadorias e dinheiro, né? Não há por que cogitar que alguém esteja trazendo, ou então, se eu cogito que alguém está trazendo alguma coisa de que ele não se apropriou, nem por troca, portanto, derivadamente, ou então, originariamente pelo próprio trabalho, né? Que ele esteja levando alguma coisa para a circulação de forma injusta, né? Isso é mais ou menos ao que se é levado a pensar nessa esfera. Por isso que é tão importante fazer a anatomia da sociedade burguesa, né, identificar todas as categorias que permite mostrar que por trás da esfera da circulação há um outro processo que Marx vai depois no Capital analisar na parte dedicada ao processo de produção capitalista, né? Um processo de apropriação permanente, né, de trabalho alheio. Então, nessa parte aqui dedicada à circulação, quer dizer, esse material de pelinha que eu estou
analisando hoje se atém a essa esfera, né? Eu só estou entender assim que isso aqui no projeto ali nesses manuscritos de 57 e 58 é uma parte, né? Que precisa ser lida junto com essa outra parte que eu vou apresentar no próximo bloco. Trabalho e propriedade do resultado do próprio trabalho aparecem, portanto, como os pressupostos fundamentais sem os quais não ocorre a apropriação secundária pela circulação. Então, como eu estava dizendo assim, existem dois tipos, né, de apropriação, a secundária ou a derivada, né, na circulação, em que eu obtenho algo de uma troca anterior e posso trocar de novo. Eu sou titular legítimo disso porque se eu me apropriei legitimamente no processo anterior. Ou então da apropriação originária, e ela é concebida aqui, né? Então, é um pressuposto fundamental que a apropriação originária seja pelo próprio trabalho, seja trabalho próprio do trabalhador. Propriedade baseada em trabalho próprio constitui na circulação a base da apropriação de trabalho alheio. Então, na circulação simples, eu consigo me apropriar de trabalho alheio na medida em que eu alieno, quer dizer, eu ponho para trocar o produto do meu trabalho e em troca do produto do meu trabalho eu obtenho, então, legitimamente, o produto do trabalho alheio, trabalho de outro, né? Então, existe também a apropriação de trabalho alheio, mas na esfera da circulação sempre se tem a impressão que a troca sempre é inteiramente igual, né? Nesse sentido justo, né? Então, há uma apropriação do trabalho alheio mediante a troca, porque, assim, com pressuposto da divisão do trabalho, o trabalhador ele não produz mais todos os itens de que ele precisa para satisfazer suas necessidades, então ele produz para a troca, né? Então, é toda uma construção que os economistas do século XVIII toda uma construção que tem como objetivo, né, apresentar o processo econômico como esse processo de troca, né, como algo que se dá entre sujeitos inteiramente livres, iguais e, portanto, as trocas são inteiramente justas, né? Não há nenhum processo de apropriação violenta, de uma apropriação injusta, né? Então, mesmo a apropriação de trabalho alheio aqui, né? Porque a gente podia pensar apropriação do trabalho alheio, como é que isso acontece? Não, é mediante a troca, né? Eu troco o produto do meu trabalho pelo produto do trabalho de outro. E aí, né, nessa troca, eu me aproprio do produto do trabalho alheio, que é, aliás, pressuposto fundamental de qualquer sociedade baseada em divisão de trabalho, né? Propriedade privada é pressuposto da circulação, né? Quer dizer, quem não tem a propriedade de nada não pode entrar, não tem nada para levar para a circulação, ou seja, não tem nada para trocar. A propriedade privada é pressuposto da circulação, mas o próprio processo de apropriação não se mostra, não aparece na circulação, tendo-lhe antes pressuposto, né? E o que Marx está considerando aqui é que quando a reflexão, a análise se atém à esfera da circulação simples, né, a impressão ou a aparência é que o que pode acontecer no processo de apropriação é apenas apropriação mediante o trabalho próprio, né? Mas isso não aparece na circulação. Por isso, para entender se de fato na economia moderna, se de fato na sociedade burguesa ocorre apenas troca de produtos de trabalho próprio, a gente precisa sair da circulação e olhar como é que se dá a apropriação pelo trabalho, o que ocorre na esfera do trabalho. Na própria circulação, no processo da troca, como se manifesta na superfície da sociedade burguesa, cada qual apenas dá na medida em que toma, e apenas toma na medida em que dá. Para fazer uma e outra coisa, ele precisa ter. Por isso, a propriedade privada é um pressuposto, né? Então, isso aqui nessas páginas, nessas folhas do caderno Pelinha, Marx se atém, né? Quer dizer, ele está sempre apontando já para além disso, né? Assim,
é assim, a gente precisaria olhar para além, né, e cavar mais fundo, né, e não se ater àquilo que se manifesta na superfície da sociedade burguesa. Mas na superfície da sociedade burguesa é isso que se manifesta, né? E por isso essa ideologia liberal, né, ela corresponde a essa dimensão superficial da sociedade burguesa. Por isso ela tem tanta força também, né? Porque sem o empenho, né, da análise científica, da análise categorial, que permite olhar o que se passa abaixo dessa superfície, o que é constitutivo, né, dos fundamentos desse tipo de sociedade, né? Sem esse esforço científico, sem esse esforço conceitual, né, não se escapa dessa esfera, né, em que tudo aparece, em que tudo parece ocorrer apenas entre sujeitos livres, iguais, né, e não parece haver violência nenhuma, né? E aí vem o complemento liberal e mais ainda neoliberal de que se o Estado não ficasse se metendo tanto nessas coisas, né, nós teríamos esse Estado paradisíaco, né, em que todos são iguais e tudo seria harmonioso. A violência, a desarmonia, a desigualdade adviria da intervenção do Estado, né? Então, que é, aliás, um dos cavalos de batalha dos liberais lá no início, no século XVIII, né? Porque eles estão lutando contra o Estado absolutista, né? Então, reflete ali uma burguesia em ascensão, que joga essas ideias contra um Estado que, de fato, é um Estado interventor e ainda, em boa medida, vamos dizer assim, impede ou bloqueia o desenvolvimento pleno, né, dessa nova forma de fazer economia, né? E nesse sentido, nesse contexto, né, que o Estado ele tem um pé, né, na sociedade burguesa, mas um outro na antiga sociedade aristocrática, né? Então ele se firma nesses dois elementos, ou joga um elemento contra o outro, né? Há uma certa razão para essa burguesia liberal de se opor ao Estado, né? Mas na medida em que o Estado vai sendo ocupado pela própria burguesia, né, a relação se altera e aí fica cada vez mais ideológico esse argumento de que o que está impedindo, né, o desenvolvimento da uma sociedade plenamente harmônica é o Estado, né? Na verdade, o que Marx, nesse projeto de crítica da economia política, tem em vista mostrar é que a desarmonia ela tem seu fundamento na própria exploração capitalista, né? Na própria dinâmica do capital que se gera desigualdade, se gera desarmonia e por aí vai. Na continuidade, Marx diz, de outro lado, entretanto, a mercadoria é o pressuposto da circulação. E como, do seu ponto de vista, mercadorias alheias, portanto, trabalho alheio, só pode ser apropriado pela alienação do próprio trabalho, né? O processo de apropriação que precede a circulação aparece deste ponto de vista, né, do ponto de vista da circulação simples, né, necessariamente como apropriação por trabalho. Por isso, todos os economistas modernos colocaram o trabalho próprio como o título originário da propriedade, seja de forma mais econômica ou jurídica, e seja de forma mais econômica ou jurídica, e a propriedade do resultado do trabalho próprio como pressuposto fundamental da sociedade burguesa. O próprio pressuposto se baseia sobre o pressuposto do valor de troca como relação econômica que domina a totalidade das relações de produção e circulação, sendo, portanto, ele mesmo um produto histórico da sociedade burguesa, da sociedade do valor de troca desenvolvido. Então, esse último aspecto aqui, né, que pressupõe o valor de troca, né, o valor de troca aqui está associado com divisão de trabalho, produção
Então, sob um sistema de divisão de trabalho, produção de bens, né, para serem trocados, ou seja, produção de mercadorias para serem produzidas. Então, uma sociedade em que se tem divisão social do trabalho, né, os indivíduos não produzem a integralidade dos bens de que precisam para satisfazer suas necessidades. Então, eles se especializam em alguma coisa e produzem alguma coisa para ser trocado. Aí se constitui ali uma esfera, né, de relações de troca, em que começa a se expressar o valor, né, disso que foi produzido, né, como valor de troca. Então, o valor de troca é a relação que se estabelece entre o produto do trabalho de um com o produto do trabalho dos outros, né? Ou seja, em que proporção se vai poder trocar. Então, o valor de troca é um pressuposto aqui, porque assim, se não se produz para trocar, toda essa esfera da circulação simples não se constitui, né? Porque a circulação de que estamos falando aqui é a circulação de mercadorias e um pouquinho mais avançado já a circulação de mercadorias e dinheiro, né? Então, onde não se produz mercadorias, ou seja, onde não se produz para trocar, também não se troca, portanto, não vai ocorrer circulação. Então, é uma explicitação desses pressupostos, né? Que na análise depois vai significar, na exposição sistemática que Marx faz, já para a crítica da economia política, em 59, né? Significa que eu tenho que começar do início, né? Então, assim, o que é mercadoria? O que é o valor de troca? Né? Como é que se constitui? Para mais adiante, então, chegar à circulação, né? Quando esse projeto inicial, que Marx está ali se dispondo a fazer em 58, né, ele está longe ainda de chegar nessa dimensão da circulação e esses conceitos. Ele está começando a estruturar a parte inicial, né, da exposição, que seria bem mais longa, né? Então, assim, o desenvolvimento ali para o fim de 58 vai ser esse, ele vai começar efetivamente redigir e depois encaminhar para publicação o capítulo sobre mercadoria e já ali o capítulo sobre dinheiro. Então, no capítulo sobre mercadoria entra a análise dessas categorias, né, de valor, valor de troca, que são fundamentais para entender o processo todo. Mas veja que aqui, isto, aliás, não só aqui, tenho insistido em minhas aulas sobre Hegel, e Hegel baseia uma parte de sua concepção da sociedade moderna nessa ficção de que nas trocas, né, sempre se tem uma relação de livres proprietários de alguma coisa para trocar. E Hegel evita ir além dessa esfera e começar a refletir sobre a contraposição entre trabalho e capital, categorias que se encontram já bem no início do livro de Adam Smith a riqueza das nações. Quer dizer, em Adam Smith já existe o claro desenvolvimento categorial ali de que na economia desenvolvida, economia capitalista, não se fica na esfera da circulação simples. Na economia capitalista se está baseando o processo todo numa contraposição em capital e trabalho, que significa que o capital se apropria do produto do trabalho do trabalhador, que em troca recebe o salário, né? Por isso é trabalho assalariado, né? Então, em Adam Smith já existe o início da reflexão sobre essa contraposição, que é totalmente apagada em Hegel. Ele evita, nesse sentido, se pode dizer que Hegel é um pensador liberal, né? Ou nessa coisa ele opera com a mesma ideologia liberal, que é exatamente Hegel não consideraria isso sequer uma crítica. Ele diz, o meu ponto de vista, estou aqui fazendo uma defesa da sociedade burguesa, né? Esse Marx ali é outra história. Então, mas para compreender
que Marx e Hegel trabalham em larga medida o mesmo objeto, só que tem posições antagônicas em relação a esse objeto. O objeto, no caso aqui, seria, na linguagem de Hegel, seria a sociedade burguesa, né? E que Marx, então, aprofunda na direção, primeiro, assim, de expor que há uma razão, né? Há um fundamento para essa compreensão das coisas, né, que caracteriza a ideologia burguesa, que isso não é algo meramente inventado, isso corresponde à superfície, né, da sociedade burguesa. E que se a gente quer ir além disso, tem que romper com a superfície, tem que trabalhar teoria, né, tem que trabalhar um aparato categorial que permita olhar mais fundo, né? E aí se remonta a Adam Smith, Ricardo, né? Quer dizer, como autores que, nesse sentido, Adam Smith, século XVIII, né? Ele, nessa compreensão da sociedade burguesa, Adam Smith está mais longe do que Hegel, né? E a questão que se coloca em relação a Hegel é porque Hegel não acompanha Smith, nem se ele ignorou, não leu, não viu a importância disso, ou se ele evita isso exatamente porque isso leva a uma, digamos assim, a uma, como vai acontecer em Marx, a uma visão de que as coisas não são harmoniosas na sociedade burguesa, né? E, Hegel Hegel se propõe uma reconciliação com essa sociedade, uma compreensão, né, uma identificação com a sociedade moderna, a sociedade burguesa, né? Enquanto que Marx é exatamente o contrário, ele quer levar o pensamento para a necessidade da ruptura com essa sociedade. Então, eu digo que esse passagens, né, esse caderno Belinha, né, tem muitas coisas interessantes e que eu estou aqui trazendo exatamente para mostrar que se a gente deixa um pouco o trilho já batido ali das leituras dos Grundrisse e começa a trabalhar de uma forma mais aberta, o que são os manuscritos 57 e 58. Aliás, outros blocos de manuscritos também merecem esse mesmo tratamento. A gente começa a descobrir muitos temas, né? Que depois, aliás, o último bloco que eu vou preparar aqui é da introdução dos material, né? Ligado ali aos Grundrisse, né? Que é sobre arte, né? Que há uma espécie de um embrião de uma estética ali que eu quero mostrar como isto pode ser interessante, mas que não cabe muito dentro do projeto do Capital. Mas caberia numa visão mais aberta, né, sobre os interesses de Marx e o que Marx tem a nos dizer sobre diversos temas. Isso tudo dentro desses manuscritos 57 e 58. Outras coisas a gente descobriria, né? Talvez futuramente eu possa mesmo fazer uma outra série sobre os manuscritos de 63, não, de 61 a 63, né? E ali, de novo, tem muitas coisas interessantes, porque a pesquisa de Marx continua, ele não fica simplesmente repetindo o que ele tinha feito antes, né? Então, continuando esses passagens do caderno Belinha, por outro lado, como na observação de relações econômicas mais concretas do que as apresentadas pela circulação simples parecem resultar leis contraditórias, todos os economistas clássicos até Ricardo adoram deixar valer aquela visão resultante da própria sociedade burguesa como lei universal, mas banindo sua estrita realidade para os tempos dourados em que ainda não existia nenhuma propriedade. Então, aqui Marx ele ironiza um pouco isso, colocando isso de uma forma explicitamente paradoxal, né? Que a ideia aqui é assim, isso já se encontra lá no Adam Smith, assim, nos primórdios, quando ainda não existia o capital, funcionava exatamente assim, só como não existia o capital, então não existia exploração do trabalho alheio, então o que se trocava era produto do trabalho próprio, né? Mas com a introdução do capital, aí muda de figura, né?
Então, Marx está colocando isso aqui de uma forma irônica, né? Forma ironicamente paradoxal, né? De que as leis de apropriação dessa ideologia burguesa, né? A visão resultante da própria sociedade burguesa, que ela nasce a partir do desenvolvimento da sociedade burguesa, né? A lei assim, da fundamentação da propriedade só valeria onde não tem propriedade, quer dizer, lá nos primórdios da história. Né? De modo que se daria o peculiar resultado de que a verdade da lei de apropriação da sociedade burguesa teria de ser situada num tempo em que esta mesma sociedade ainda não existia. E a lei fundamental da propriedade, no tempo da ausência da propriedade. Esta ilusão é transparente. Né? Então, sobretudo, é esse aspecto, a lei de apropriação da sociedade burguesa, porque assim, desde Adam Smith está refletindo sobre a apropriação mediante o capital, porque é isso que é constitutivo da sociedade burguesa. Né? As burguesias são, burguesias são os capitalistas. Então, onde não existe ainda o capital, também não existe sociedade burguesa. Então, como se concebe isso dentro da da visão burguesa das coisas, né? A coisa é colocada assim, isso que reflete a ideologia, na verdade, desde Adam Smith está claro que o que é refletido como lei universal na esfera ideológica não corresponde ao que está acontecendo na sociedade burguesa, porque ali a apropriação de trabalho alheio é o fundamento da própria dinâmica social, né? E aí, então, se cogita um estado primitivo em que, né, se projeta, então, uma espécie de lei universal, etc. E Marx está aqui ironizando isso. Né? Pressuposta a lei da apropriação pelo trabalho próprio, e esta é uma pressuposição não arbitrária, né? Eu vinha enfatizando isso, que para Marx essa pressuposição da lei da apropriação pelo próprio trabalho não é arbitrária, ela reflete, né, essa esfera. Então, e essa é uma pressuposição não arbitrária que nasce da consideração da própria circulação. Descortina-se na circulação um reino da liberdade e igualdade burguesa baseado nessa lei. Porque se todos ali trocam apenas aquilo que eles se apropriaram para o trabalho próprio, então todos são igualmente livres, né? E nessas relações de troca todos aparecem como iguais, né? E aí Marx vai por essa via ali a uma análise dessa, de novo, da análise da ideologia burguesa da liberdade e igualdade. É um tema muito importante, que inclusive aparece numa passagem lá do livro 1 do Capital, né, em que Marx coloca isso como veja, não se trata aqui de dizer que isso é uma ilusão burguesa. Marx está dizendo que não. Existe, de fato, a compreensão burguesa de liberdade e igualdade se realiza nessa esfera da circulação. Né? A questão é se a compreensão burguesa de liberdade e igualdade é a única que se pode ter. Marx, por exemplo, já tem em relação à liberdade, ele vai expor mais adiante a diferença, né, em relação à concepção de liberdade dos antigos. Né? O Marx continua: enquanto eu produzo mercadoria, é pressuposto certamente que meu produto tenha valor de uso, mas não para mim. Aqui ele entra, então, o que torna necessárias as relações de troca. Né? Eu estou seguindo aqui a sequência das páginas, né? Vou primeiro entrar nisso, apesar disso aqui é um tema que normalmente, né, conviria trabalhar mais no início, né, que é essa questão por que seres humanos produzem, né, que é para satisfazer necessidades em geral, né, e depois fazer se produz e num regime de divisão do trabalho se produz não para satisfazer a própria necessidade, mas para satisfazer a necessidade do outro, né? E eu satisfaço a minha necessidade
obtendo, mediante troca, né, o produto do trabalho do outro. Né? Então, enquanto eu produzo mercadoria, pressuposto certamente que meu produto tenha valor de uso, mas não para mim. Quer dizer, porque o outro não adquiriria de mim alguma coisa inútil, né? Então tem que ter valor de uso para o outro, né? Não é imediatamente para mim meio de vida, em sentido lato, mas é para mim imediatamente valor de troca, tornando-se meio de vida só depois de ter adotado no dinheiro a forma do produto social universal e podendo então ser realizado em qualquer forma de trabalho alheio qualitativamente diferente, né? Porque cada um produz uma coisa com qualidades diferentes, um produz sapatos, né? O outro produz comida, ou coisas que podem ser usadas para fazer comida, né? Então tem que ser qualitativamente diferente, né? Para atender às necessidades, as diversas necessidades que os indivíduos têm, né? Por isso, só produzo para mim enquanto produzo para a sociedade, cada membro da qual trabalha por seu turno em outra esfera para mim. Então, eu produzo para mim, o meu interesse não é no valor de uso daquilo que eu produzo. O produto do meu trabalho não vai ser usado por mim. Não, quer dizer, eu não vou consumir o produto do meu trabalho. Eu vou consumir o produto do trabalho alheio, né? Então, isso que estabelece ali esse nexo universal, um nexo social universal, né? Que ali, para quem conhece um pouco filosofia de direito de Hegel, isso aqui poderia ser uma paráfrase de parágrafos lá da, que Hegel chama de sistema das necessidades, que é o núcleo lá da parte dele sobre sociedade burguesa, né? Que é exatamente essas considerações sobre o que acontece mediante a divisão do trabalho, a dependência que o indivíduo acaba desenvolvendo em relação à sociedade, né? Em relação às trocas sociais. Quando o indivíduo produz como indivíduo privado, o caráter social se mostra em que ele é determinado pela conexão social no conteúdo de seu trabalho, trabalhando apenas como membro dela, quer dizer, para as necessidades de todos os outros, existindo para ele, portanto, dependência social. Isso tá, no caso de Marx, vai ser levado para um lado, no caso de Hegel, isso é muito importante porque Hegel quer mostrar como nessa esfera das relações de troca existe uma superação né, daquela perspectiva egoísta, autocentrada, que mesmo na perseguição de interesses egoístas, isso é um pensamento liberal, século XVIII, né? Mesmo perseguindo interesses egoístas, né, ele acaba pela necessidade de produzir coisas para serem trocadas, ele acaba se tornando a si mesmo dependente. Então, Hegel explora ali uma espécie de dialética do individual e do universal, né? Que o indivíduo, mesmo que ele queira só perseguir seu interesse individual, ele só consegue fazer isso mediante a sua passagem pelo que é universalmente aceito, né? Então, há uma subsunção do indivíduo ao universal que interessa a Hegel. Marx continua. Para o indivíduo, a particularidade de seu trabalho nasce de sua própria natureza e seus pressupostos particulares. Um trabalho que ele conhece ao mesmo tempo como fazer valer um sistema das necessidades particular e realização de um ramo particular da atividade social. Quer dizer, que esse sistema das necessidades é o próprio termo que Hegel usa, né? Compreender assim a divisão do trabalho como reprodução social da individualidade particular e com isso se torna ao mesmo tempo um membro no desenvolvimento total da humanidade e apto, mediante sua atividade particular, ao usufruto da produção universal, ao usufruto social generalizado. Essa compreensão, tal qual resulta do ponto de vista da circulação simples, que é, portanto, confirmação da liberdade dos indivíduos, em vez de sua supressão, essa compreensão é a corriqueira na economia burguesa. Então, como ele aqui está praticamente comentando certos parágrafos da filosofia do direito de Hegel, aqui se tem um desses elementos para confirmar o que o jovem Marx uma vez disse, que Hegel se situa no nível, né, no mesmo nível da economia burguesa.
Porque isso aqui aparece na economia burguesa como um pressuposto ideológico básico, né? E é importante entender que para Marx, em se atendo ali à esfera da circulação simples, né, isso corresponde ao que aparece ali, né? Então é confirmação da liberdade dos indivíduos e não sua supressão, né? Porque os indivíduos continuam livremente escolhendo, né, o que vão produzir, né? E na medida em que eles precisam do produto de trabalho alheio, né, eles precisam livremente, né, tratar de elevar a qualidade e a quantidade de seu trabalho ao nível que permite a eles obter um produto de trabalho que seja trocável, né? E se a qualidade é ruim, ninguém vai querer. E se eu gasto tempo demais ou perco muito tempo em produzir um produto e um outro produz com menos tempo e, portanto, produz em quantidade maior e pode colocar à disposição no mercado na troca, né, na circulação ali, por um valor inferior, então eu também não vou conseguir. Mas assim, eu sou livre, quando eu sou livre nesse sentido de produzir alguma coisa que me sustenta ou então morrer de fome, né? Essa dimensão negativa, Hegel naturalmente tem que evitar isso. Mas essa passagem ali confirma, né, o que Marx em mente lá na manuscritos de 44, né? Vamos dizer que Hegel se situa nesse mesmo nível, né, da economia burguesa, né? E é essa ideia, né, que acho que é correta, né, que Hegel ele é um pensador cujo objetivo, na verdade, é mostrar que a sociedade burguesa ela é legítima. Então, continuando nessa linha, essa diversidade natural dos indivíduos e de suas necessidades constitui o motivo para a sua integração social como trocadores, né? E cada um produz uma coisa que ele não vai consumir, ele precisa trocar, né? Então, é um sistema, né, de diversidade natural, de necessidades que os indivíduos precisam suprir, né? Primeiro, eles se defrontam no ato de troca como pessoas que se reconhecem mutuamente como proprietários. E na relação, ali na esfera da circulação, todo mundo aparece como proprietário de algo que pode ser trocado, né? Com pessoas cuja vontade penetra suas mercadorias, onde a apropriação recíproca pela alienação recíproca só ocorre mediante sua vontade comum, portanto, essencial mediante o contrato, né? Compra e venda. Aqui entra o momento jurídico da pessoa, né? No mercado, mas assim, todo mundo aparece ali. É como o indivíduo tem alguma coisa para trocar, e juridicamente, então isso aqui se encontra lá no início, né, da filosofia de direito de Hegel, nessas categorias. Momento jurídico da pessoa, porque a pessoa nesse sentido, né, ela é esse indivíduo, né, que estabelece relações de troca com outros indivíduos, né, e da liberdade nela contida, né? Por isso, no direito romano, aí vem então, as considerações que também vem da filosofia da história de Hegel, né, considerações sobre a origem, como é que se desenvolveu ao longo da história essa história ali, né, de indivíduos com pessoas livres que trocam, estabelecem relações de troca, né, e se sustentam dessa forma, né? Por isso, no direito romano, o servo era determinado corretamente como alguém que não podia adquirir pela troca. Ou seja, o servo era excluído da esfera da circulação. Só homens livres tinham ali direito de trocar dessa forma, porque o servo ele é propriedade de um outro, né? Depois se encontra na consciência dos sujeitos da troca que cada um na transação é apenas fim para si mesmo, e cada um é apenas meio para o outro, e finalmente que a reciprocidade pela qual cada um é ao mesmo tempo meio e fim. Então, assim, fim para si significa esse momento egoísta, né? Mas ser meio para o outro é porque, como ele vai ter que trocar, né? Como eu quero o produto de trabalho do outro, eu preciso ter alguma coisa que o outro queira, né? Então, é ao mesmo tempo fim. Então, é um sistema, né, em que todo mundo é ao mesmo tempo fim e meio. É algo muito parecido com essa passagem aqui se encontra, inclusive, no Capital, né? É um fato necessário, pressuposto como condição natural da troca, mas que, como tal, é indiferente para ambos os sujeitos da troca, tendo interesse para cada qual apenas na medida em que é seu interesse.
né? Então, o que cada um está buscando nessas relações de troca, né, é obter aquele produto do trabalho alheio, no caso, ali, para satisfazer a sua própria necessidade, porque por trás do interesse egoísta, do egoísmo, estão necessidades efetivas, né? Quer dizer, o interesse comum, que aparece como conteúdo do ato integral de troca, porque esse interesse comum é satisfazer a necessidade de toda a sociedade, né? Então, o interesse comum, de certo, se encontra na consciência de ambos os lados, mas não é motivo como tal, existindo apenas, por assim dizer, pelas costas dos interesses singulares refletidos em si mesmos. Com isto, portanto, está realizada a completa liberdade do sujeito. Transação voluntária, eu não sou obrigado a trocar, sem violência de lado algum, que nós estamos aqui falando de relações de troca juridicamente perfeitas, né? Contratuais, né? E não apropriação violenta do trabalho, porque isso seria uma injustiça, seria uma lesão da pessoa, né? Então, essa compreensão de que esses conceitos jurídicos eles foram desenvolvidos pela Roma imperial, né? Isso vem lá de Hegel, que já reflete outros autores, né? Todo um desenvolvimento da filosofia moderna que leva a essa compreensão da origem histórica, né? Dessas categorias jurídicas, né? Com isso, portanto, está realizada a completa liberdade do sujeito, transação voluntária, sem violência de lado algum, tornar-se meio para o outro apenas como meio para si mesmo, ou fim próprio, quer dizer, cada um se torna meio para o outro na medida em que o outro tem aquilo que realiza o meu fim, né? Finalmente, consciência de que o interesse universal comum é justamente apenas a unilateralidade do interesse egoísta. Então, aqui nós não precisamos uma motivação além do interesse egoísta, né? E o interesse universal ou comum, ele resulta das próprias relações de troca, né? Na medida em que esse sistema de satisfação de necessidades mediante troca de produto de trabalho, esse sistema ele também propicia a satisfação da necessidade de todos da sociedade, né? Essa ideia. Isso aqui Marx está é, apresentando. Seria interessante investigar em que medida daria para mostrar como Marx se apropria aqui de categorias hegelianas já, né? Ou se isso aqui é uma coisa mais geral, simplesmente inspirada na dimensão superficial, né, que é da ideologia burguesa, né? Em todo caso, essa dimensão aqui, né, que se atém à esfera da circulação simples, né, se encontra plenamente desenvolvida em Hegel, né? Continuando, Marx entra agora a considerar a relação como ela se desdobra quando entra o dinheiro, né? Na medida em que entra o dinheiro, esse está tão longe de superar essa relação da igualdade que ele de fato é sua expressão real. Na verdade, o dinheiro ele é a expressão real do valor de troca, né? Ou seja, ele assim, homogeneiza, né, os valores de troca das mercadorias. A igualdade que aparece ali na circulação simples é a igualdade de proprietários de mercadorias, né? Então, se o dinheiro ele expressa o valor de troca das mercadorias, né, ele também ajuda a expressar a mesma igualdade, né? Porque essa oposição que se faz assim, ter dinheiro, como se o dinheiro fosse o culpado pela desigualdade, né? Marx está dizendo, não, o dinheiro, nessa esfera de circulação simples, ele apenas facilita a expressão da liberdade e igualdade de todos, né? Quando examinamos em geral a relação social dos indivíduos dentro de seu processo econômico, temos de nos ater simplesmente às determinações formais desse mesmo processo. Mas na circulação não existe nenhuma diferença a não ser a de mercadoria e dinheiro, e ela é igualmente seu constante desaparecimento. A igualdade aparece aqui, na circulação simples, né,
como produto social, como em geral o valor de troca é ser aí social. O valor de troca ser aí social esse sistema. Se eu produzo alguma coisa para consumo próprio, então essa coisa não vai ter valor de troca. Mas se eu produzo alguma coisa para trocar, então eu estou no ato de produção já apontando para uma dimensão social, né? Por isso o valor de troca ele já implica um ser aí social, né? Produzir alguma coisa para trocar sem que haja possibilidade de trocar é um contrassenso, né? Então a dimensão social ela é pressuposta ali na produção de algo como um valor de troca, quer dizer, a produção de algo como mercadoria. Senão não faz sentido, né? Faz sentido produzir algo para consumo próprio, só que isso não é mercadoria, também não tem valor de troca, mas nesse caso tem valor de uso, né, para uso próprio. Como somente o dinheiro é a realização do valor de troca e um sistema de troca desenvolvido é sistema de dinheiro, então somente o sistema de dinheiro pode de fato ser este sistema da igualdade e liberdade. Só que naturalmente é uma formulação assim mais contundente, quase paradoxal ali para fazer frente a essas ilusões que Marx descobre ali nos socialistas franceses, né, Proudhon e companhia, né, de que o dinheiro teria que ter uma outra forma de lidar com essa expressão do valor de troca, né, porque o dinheiro, mais ainda o capital, né, ele introduz uma desigualdade e a perda da liberdade. O que Marx insiste é que, do jeito como se entende igualdade e liberdade na sociedade moderna, o sistema do dinheiro é a expressão, é o sistema da igualdade e liberdade. O processo do valor de troca desenvolvido na circulação não só respeita a liberdade e a igualdade, mas elas são seu produto. Ele é sua base real. Né? Dentro desse sistema, cada um produz livremente e troca com igual direito de personalidade nesse processo de troca. Como ideias puras, elas são expressões idealizadas de seus diversos momentos. Como desenvolvidas em relações jurídicas, políticas e sociais, elas apenas são reproduzidas em outras potências. Isso também se confirmou historicamente. Não só que a trindade de propriedade, liberdade e igualdade, que isso aqui é a trindade ideológica fundamental do pensamento liberal, né? Foi formulado teoricamente sobre esta base pela primeira vez pelos economistas italianos, ingleses e franceses dos séculos XVII e XVIII. Ela se realiza pela primeira vez na moderna sociedade burguesa. Então, essa trindade, propriedade, liberdade e igualdade, né, do jeito como ela é compreendida na sociedade moderna, sociedade burguesa, né, ela advém, né, é um produto histórico do desenvolvimento da sociedade burguesa. O mundo antigo, no qual o valor de troca não servia como base da produção, antes perecendo com o seu desenvolvimento, isso é uma das teses que também se encontra em Hegel, né, que é a introdução, né, desses elementos, ele corrói, né, ele dissolve a sociedade antiga, né? Então, o mundo antigo, porque não é baseado no sistema de relações de troca, produziu uma liberdade e igualdade com teor completamente oposto e essencialmente apenas local, né, como mencionei antes. Né? Aqui seria interessante ver em que medida Marx, em outros textos, né, ele reflete um pouco sobre. Ele também tem leituras, né, sobre o mundo antigo, apesar disso estar um pouco marginal no projeto dele, que é um projeto de análise, né, de anatomia da sociedade moderna, ou seja, anatomia da sociedade burguesa. Mas algumas observações aparecem, algumas delas já bem desenvolvidas, trabalhadas na filosofia de direito e na filosofia da história de Hegel, né? Como essa passagem aqui, né? Que certamente no meio jurídico ali, isso é bastante trivial, nos anos 30, então não precisa necessariamente ser inspirado num texto de Hegel, mas que poderia muito bem ser inspirado na filosofia da história de Hegel, que Marx, a gente sabe que leu. Né? Como no mundo antigo, os momentos da circulação simples se desenvolveram pelo menos no círculo dos homens livres, explica-se por que foi em Roma, e especialmente na Roma imperial, cuja história é precisamente a história da dissolução da comunidade antiga,
que foram desenvolvidas as determinações da pessoa jurídica, do sujeito do processo de troca, e foi elaborado o direito da sociedade civil segundo suas determinações essenciais, que teve de se fazer valer, entretanto, sobretudo contra o medievo, como o direito da nascente sociedade industrial. Isso aqui é quase com certeza, né, inspirado na filosofia da história de Hegel, porque mas isso levaria a uma análise, mereceria, né, uma análise mais detalhada. Eu posso apontar para isso que esses são teses fundamentais que Hegel desenvolve largamente em sua filosofia da história, que deve ser lido como um complemento de sua filosofia do direito, né? Porque a filosofia do direito de Hegel trata da sociedade civil e burguesa e a relação com o Estado na sociedade moderna, né? E para entender de onde é que vem então a sociedade moderna, a gente precisa ler, sobretudo a filosofia da história de Hegel. E finalmente, Marx pula um pouco adiante, né? É no dinheiro que primeiramente aparece a transformação das relações sociais recíprocas em uma relação social fixa, que domina e subsume os indivíduos. Na verdade, a aparência é tanto mais dura por brotar da pressuposição das pessoas privadas atomísticas, livres, arbitrárias, e que se relacionam uns com os outros tão somente pelas necessidades recíprocas na produção. Os filósofos antigos consideram isso como inversão, abuso do dinheiro, o qual de servo se torna senhor, deprecia a riqueza natural e suprime a proporção dos equivalentes. Né? Então, os antigos têm, né, por exemplo, em Aristóteles, né, a crítica ao que Aristóteles chama de crematística, né? A gente vê claramente ali que a dimensão econômica deveria se ater mais à produção mesmo de valor de uso e valor de troca só na medida em que ele continua tendo âncora, né, no valor de uso. Lá onde o dinheiro se descola, né, ele é visto pelos antigos como um fator de corrupção, né, de dissolução, né, essa inversão, porque o dinheiro começa a é, tornar os homens escravos, né, das relações monetárias. Isso, então, os antigos já, Aristóteles, né, tem essa. Platão também, né? Sejamos justos, né? Porque Platão também tem considerações sobre isso. E aí, para arrematar, isso está fora dessa sequência, mas como é uma passagem muito interessante, ela está mais para o início, né, da, do caderno que estamos comentando. Né? O dinheiro é propriedade impessoal, né? Porque ele é uma, ele reflete, né, o equivalente universal, ele reflete a abstração das relações sociais que se estabelece nessas relações de troca. Né? E ele, então, é uma coisa impessoal. Né? Nele posso carregar comigo no bolso o poder social universal e a conexão social universal, a substância social. Ou seja, com o dinheiro que eu levo no bolso, eu posso mobilizar qualquer coisa dentro dessa sociedade. Claro que uma sociedade baseada em relações de troca, né? Sociedade mercantil. Né? Senão, o dinheiro não teria a sua função. Né? O direito dá o poder social como coisa na mão da pessoa privada, que, como tal, exerce esse poder. A própria conexão e circulação social aparece nele como algo externo que não se encontra em nenhuma relação individual com seu possuidor, deixando aparecer, por isso, o poder que ele exerce igualmente como algo inteiramente acidental e externo a ele. Quer dizer, numa sociedade mercantil, né, é como se o que valesse mesmo fosse o dinheiro. Então, o bilionário, né, ele não importa se das qualidades pessoais dele, né, ele é visto e aplaudido pelo que tem, né, o patrimônio, não, o dinheiro aqui é uma imagem, né, dinheiro no bolso. Que no bolso a gente só leva alguns trocados. Né. Dinheiro grosso mesmo, ele vai estar
aplicado, né? Conta corrente também, ninguém deixa muito dinheiro em conta corrente, né? Mas é o portfólio da pessoa, né? O patrimônio que ela tem. O bilionário, ele vale muito mais do que o milionário, que vale muito mais do pé rapado, que não tem nada. Por quê? Por causa do dinheiro, né? O dinheiro que expressa o poder social. Do ponto de vista moral, do ponto de vista, sob qualquer ponto de vista, né, o bilionário pode ser um escroque horroroso, né, feio em todas as acepções possíveis, né, que a sociedade ignora isso, né. Então é isso que Marx está refletindo aqui, né. E isso indignava os antigos. Mas os modernos, né, vejam-se aí Paulo Guedes e companhia, né, para eles esse é o máximo, né. E é uma beleza, e tem gente que gosta disso.